Olá, aqui temos mais um Soberania em Debate, um evento patrocinado pelo movimento SOS Brasil Soberano, sob patrocínio do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Temos hoje como convidado o professor, pesquisador, militante Luiz Eduardo Soares, um escritor, dramaturgo, antropólogo, cientista político, pós-doutorado em filosofia política, é um velho conhecido nosso, meu colega de faculdade, é professor aposentado da UERJ, ex-professor do UPERJ, NESP agora, e da Unicamp, foi visitante da Universidade de Harvard, a importante universidade em Colômbia, em Virgínia, também em Pittsburgh, publicou vários livros, importantes artigos sobre segurança pública, sobre direitos humanos, livros também sobre isso. Foi importante isso que vai ser um grande centro do nosso debate. Foi secretário nacional de Segurança Pública e subsecretário de Segurança Pública e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Secretário de Segurança Nacional, né? Cargo que foi depois monopolizado por generais, por militares, né? Nesse sentido. Né? E desenvolveu um grande conhecimento sobre a questão de segurança pública no Brasil. Segurança pública ao lado da garantia da cidadania e de direitos humanos. Hoje, aqui, nesse nosso tradicional Fórum de Soberania em Debate, patrocinado pelo SENGE, nós vamos discutir exatamente tais questões numa conjuntura extremamente difícil, porque nós estamos tentando discutir direitos humanos, tentando discutir o combate à violência, né, a garantia, né, dos direitos civis, um regime, né, que cada vez mais se aproxima do fascismo, de um protofascismo, e que agora, particularmente há poucas horas, ou nesse momento, se desenrola uma situação das mais dramáticas para a República Brasileira. Quero agradecer imensamente ao SENGE, ao Sindicato dos Engenheiros, né? Muito especialmente a Lídia Pena, nossa jornalista, a Verônica Couto, também nossa jornalista, a Lídia, que é a nossa assessora de imprensa, ao Felipe Varanda, que está segurando aqui todas as pontas da transmissão, é o nosso cinegrafista, que está fazendo toda a parte aqui de sustentação dessa transmissão, e vamos começar a conversar com o Luiz Eduardo Soares nesse momento. Essa é a primeira questão. Como compatibilizar direitos humanos, cidadania, né, a luta contra a violência numa situação em que o próprio Estado caminha tão velozmente em direção a um Estado que não reconhece a própria cidadania. Como estamos hoje nessa questão? Luiz, bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você o convite, a generosidade do convite, agradecer a Lídia Pena também, ao Sindicato dos Engenheiros, e, enfim, todos os envolvidos, ao Felipe, aqueles que tornam possível esse encontro nosso, embora virtual. Para mim, uma alegria grande estar com vocês e estar com você de novo, Francisco, companheiro da longa travessia, né, uma vida inteira na docência, na pesquisa e na militância por democracia e pelos direitos humanos. É um prazer falar com vocês, todas e todos que nos veem, nos ouvem pelas redes. A pergunta, Francisco, poderia ser endereçada, de fato, a qualquer período democrático subsequente, portanto, à nossa transição da ditadura para a democracia. Porque, por incrível que pareça, a segurança pública permaneceu em crise ao longo de todas essas 3 décadas, aquelas que nos separam da promulgação da Carta Constitucional de 1988. É claro, como você disse bem, com o agravamento da crise política, com as ameaças aos direitos e ao Estado Democrático de Direito, que nós enfrentamos hoje, é evidente que tudo se torna ainda mais tenso e, portanto, ainda mais desafiador.
mas isso deve ser pensado num contexto mais amplo em que a crise foi nossa companheira. Por quê? Porque nós herdamos acriticamente, por assim dizer, da ditadura, uma arquitetura institucional da segurança pública que inclui um modelo policial, um modelo institucional de organização das polícias. Uma arquitetura institucional envolve distribuição de responsabilidades e poderes entre os entes federados e a modelagem das instituições policiais. Basicamente, isso está sintetizado no artigo 144 da Constituição, que chancelou o legado da ditadura, chancelou a realidade da ditadura, que então se tornou um legado para a democracia. Nós herdamos, sem que houvesse mudanças profundas, aquilo que foi desenhado para a ditadura e que servia à ditadura, mas era absolutamente incompatível, e é incompatível com o Estado Democrático de Direito, com uma sociedade que se complexifica e que entra ao século XXI tendo de responder aos desafios do século XIX, do século XX, você, historiador, sabe melhor do que eu, aqueles não resolvidos, né? Inconclusos, precariamente solucionados, e os novos do século XXI. Então, o primeiro ponto, acho, a destacar é esse. A nossa institucionalidade na área de segurança passou incólume pelas transformações que reorganizaram as demais, ou boa parte das demais, desde 88. E por que aconteceu isso? Por conta da correlação de forças que caracterizava aquele período, né? Tornando essa questão, a segurança, muito sensível. Os militares tinham ainda muita ascendência, ainda tinham muito poder e, portanto, e as esquerdas e as oposições democráticas, de uma maneira geral, não propuseram um desenho alternativo com muito vigor, com muita convicção e com uma base de apoio e sustentação na sociedade suficiente. Por várias razões isso não aconteceu, de modo que nós aí como que varremos para baixo do tapete, assim como tantas outras questões, varremos a problemática da institucionalidade da segurança, deixando sempre para o futuro, para um dia em que isso pudesse ser feito sem maiores problemas. E esse dia foi sempre sendo postergado. Basicamente, até o final do ano passado, o que é que nós tínhamos e continuamos a ter, mas digo, com Bolsonaro no poder, evidentemente, e no caso do Rio de Janeiro, com o Whitson no poder, a autorização para a violência policial se torna ostensiva, né, enfática, com indicações claras, até na defesa do excludente de ilicitude, que seria um passaporte para matar, uma licença para as execuções extrajudiciais. Então, evidentemente, os processos que eu vou mencionar sucintamente se agudizam e se tornam mais intensos. Não por acaso, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos no ano passado 1.810 mortes provocadas por ações policiais. 1.810, recorde histórico em um ano, no estado do Rio de Janeiro. Isso significa 30% dos homicídios em todo o estado e significa quase 40% na cidade do Rio de Janeiro, o que mostra a magnitude, a escala da brutalidade policial letal. E esse é só um sintoma de mazelas tão profundas que acabam produzindo um fenômeno para o qual nós temos chamado a atenção, tantos de nós que nos dedicamos à militância por direitos humanos e aos estudos nessa área, de genocídio de jovens negros e de jovens pobres dos territórios vulneráveis. Genocídio perpetrado pelo Estado, por seu braço policial, com a cumplicidade, por passividade, por omissão, por negligência, do Ministério Público, que seria responsável pelo controle externo da atividade policial, e com as bênçãos da Justiça, apoio de setores da sociedade e uma certa negligência de setores da mídia e orientação política. Há, portanto, uma configuração mais complexa, não é apenas o policial na ponta que é um problema. Mas oferecendo... Bom, eu dizia, 2019, recorde histórico, 2018 fora o recorde anterior, com intervenção federal no Rio de Janeiro, e esse ano nós já superamos até esse mês os números relativos a 2019. Portanto, a ascensão persiste, Francisco. Nós continuamos com o aumento da violência policial a despeito da pandemia e com uma coincidência dramática, porque incursões policiais têm sido feitas justamente onde e quando redes solidárias oferecem às comunidades apoio, alimentação. De apoio
algum tipo de ação onde o Estado não está presente. Luiz, onde não está presente. Sim, Francisco. 2 pontos. É um aviso. O ministro Celso de Mello liberou o vídeo da reunião ministerial do presidente agora, o que é mais um elemento da crise republicana que nós vivemos. Né? Isso deve causar mais impacto ainda à nossa vida republicana, impacto necessário, porque, afinal de contas, temos direito a essa transparência. Agora, retomando a sua fala, dentro desses números assustadores que você nos apresenta agora, né, nós temos também um outro retrato, e que a recente morte desse menino, João Pedro, mas também ontem do João Vitor, lá na Cidade de Deus, onde estava sendo distribuída, exatamente quando você fala, cestas básicas. Né? Cestas básicas. São negros. Né? Há ainda esse componente, né, étnico, né, que mostra que existem, parece que, razzias, né, policiais contra um determinado grupo social, étnico, né, da população por parte desses agentes. Francisco, essa é a manifestação talvez mais bárbara, não é, da nossa estrutura profunda, com as desigualdades tão marcantes e o racismo estrutural, não é? Isso é aterrador. Então, veja, o que está acontecendo, basicamente? Nós temos uma escalada de homicídios ao longo dessas décadas, chegamos a 60 mil, 50 e tantos mil homicídios dolosos, crimes mais graves por ano. A taxa de esclarecimento de investigação é irrisória e não é precisa, porque sequer se conhece. Isso é mais uma demonstração da fragilidade institucional, da dificuldade de uma ação concertada, racional, proativa, inteligente, e as informações são muito frágeis, mas há um convívio da sociedade pacífico com uma realidade desse tipo, que é simplesmente dramática, justamente porque a maior parte das vítimas dos homicídios dolosos é também formada por negros jovens de áreas periféricas e territórios vulneráveis. Se não fosse assim, isso teria produzido uma verdadeira convulsão, com transformações políticas, com modernização dessas instituições, com revisões, com debates públicos. Isso entraria na agenda e não apenas episodicamente com uma crise ou outra. E qual é o quadro? Como é que eu poderia sintetizar para você, para todas e todos que nos veem, muito sinteticamente, em 5 minutos, o que acontece no Brasil na área de segurança pública? Eu já salientei os homicídios, que evidentemente são a nossa chaga, falei da violência policial letal, dirigida sobretudo contra os negros, como se for uma guerra aos pobres e aos negros, manifestando nosso racismo estrutural, que é historicamente plantado, enraizado. O que ocorre é o seguinte: nós temos a polícia, que é mais numerosa, está presente em todo o país, é a polícia militar. Ela é instada a produzir, cobrada pela mídia, pelas autoridades, pela sociedade, a produzir. E ela entende por produção prisão. Ela, entretanto, é proibida de investigar, de acordo com a Constituição. Quem investiga é a Polícia Civil, a Polícia Militar não pode fazê-lo. Se ela entende que está sendo pressionada a produzir, entende por produção prisão, mas não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante. É muito simples. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Alguns são os mais importantes? Não necessariamente, longe disso. Então, a Polícia Militar prende, sobretudo, aqueles transgressores que ostensivamente atuam e que cabem em sua rede, na sua grande pescaria, nos trabalhos de patrulhamento, nas abordagens que faz nas suas incursões. Qual é a grande ferramenta da Polícia Militar para que ela seja produtiva no seu entendimento de produtividade? A lei de drogas, que é um absurdo, uma irracionalidade, é hipócrita, enfim, mas essa é a ferramenta, esse é um instrumento indispensável para a Polícia Militar operar sua pescaria. Ela lança
a rede e colhe. Quem é que ela colhe? Aqueles que estão transacionando drogas, ou, por exemplo, a cocaína, que é uma das mais poderosas economias do mundo, já profundamente mergulhada na economia legal. Não, evidentemente, isso exigiria um trabalho muito profundo de investigação, um trabalho de inteligência, e mais até do que nacional. Evidente que uma polícia proibida de investigar não vai atrás desses grandes operadores, dos que traficam armas, tampouco. A polícia tem prendido, sobretudo, Francisco, os varejistas, os pequenos varejistas. Qual é o seu perfil? Eles são jovens, agiam sem violência, não estavam armados, não portavam armas e não apresentavam ligações orgânicas com o chamado crime organizado. Eles faziam o seu ganho diário, como nós dizemos no Rio de Janeiro, eram os aviõezinhos, eram aqueles que um dia engraxavam um sapato, pintavam uma parede, ajudavam um mecânico, guardavam um carro e, no outro dia, surgiu uma oportunidade, vão vender maconha para fazer a sua diária, seu dia. Esses são trancafiados, esses são privados de liberdade por 5 anos. É claro que, se eles não eram organizados e eles entram no sistema penitenciário, e o sistema não é regido pela lei, o Estado, cometendo um crime, não aplica a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, então, nesse sentido, pode ser definido como criminoso, porque transgride a própria lei que rege, deveria reger o seu comportamento diante dessa instituição. Se não há a lei, é a lei do mais forte que impera. Para sobreviver, o apenado, sentenciado, o prisioneiro, vai ter de, forçosamente, vincular-se a uma organização, porque são as facções criminosas que controlam o sistema, oferecendo proteção. A proteção é indispensável para a sobrevivência, mas ela será cobrada sob forma de lealdade subsequentemente à saída da prisão. Portanto, o que nós estamos fazendo como nação? Contratando violência futura, fortalecendo as facções criminosas e lhes entregando gratuitamente força de trabalho jovem, ao custo de, nem vou falar dos gastos monetários, financeiros, que são aí imensos, para operar esse sistema todo, mas ao custo, sobretudo, de vidas, porque nós estamos destruindo gerações. Por nada, alguns dizem e me cobram, mas você é tão sensível para aqueles que perpetram os crimes, os direitos humanos desses perpetradores e as vítimas. E sempre digo, nós temos toda a simpatia e empatia com as vítimas, nós somos contrários a todo tipo de violação, portanto, quem é vítima de violação deve ser objeto do nosso cuidado, da nossa empatia, da nossa solidariedade. Ocorre que esse crime não tem vítima. É um crime sem vítima. Alguém vende a maconha e o outro compra. Você tem um negócio. Alguém definido como negociante e traficante é condenado à pena de prisão, e quem é definido como usuário, não. Cumpre uma pena alternativa, embora isso seja considerado crime, é uma pena alternativa que lhe compete. Quem é que vai preso? Com a mesma quantidade, pesquisas da Defensoria do Rio e de São Paulo mostram isso claramente, com a mesma quantidade, se o sujeito é negro e é pobre, é taxado, é classificado como traficante. Com a mesma quantidade, o outro que é branco de classe média é classificado, em geral, não é uma regra absoluta, mas tendencialmente, como usuário, como consumidor. Bom, então, o que está acontecendo no sistema? Nós temos mais de 800 mil pessoas presas, Francisco, mais de 40% em prisão provisória, não julgados ainda, agora todos expostos à possibilidade de um verdadeiro morticínio por conta da pandemia, e nós temos a terceira população penitenciária do mundo, esses mais de 800 mil, e a que cresce mais rapidamente desde 2001 em todo o mundo. E o subgrupo que cresce mais aceleradamente, puxando esse universo populacional vigorosamente para cima, para fazê-lo crescer, é aquele subgrupo composto pelos que cumprem pena ou estão lá sob acusação de tráfico. E nós estamos falando, sobretudo, de varejistas não violentos. Eles já são 39,42% do total desses 800 mil. E se nós observamos o universo das mulheres, dos presídios femininos, eles correspondem, esse grupo corresponde a 62% da população. Ponto final, conclusão. Nós temos um verdadeiro desastre. Qual é esse desastre? Nós estamos gastando recursos, energias de instituições
para lançar nos presídios jovens não violentos, fortalecendo organizações criminosas, facções criminosas. Nós estamos fazendo isso ao preço de muitas mortes, de muita corrupção, de muito envolvimento da polícia com o próprio crime, e nós estamos construindo isso tudo à margem de qualquer responsabilidade com a própria segurança pública, porque se nós observarmos o que acontece, se trata o quê? Da criminalização da pobreza, do aprofundamento de desigualdades e do racismo, da guerra aos pobres, de uma suposta guerra às drogas inócua, sem qualquer resultado, senão os negativos. Enquanto isso, os homicídios prosperam, os homicídios não são investigados, só um número muito restrito, as questões que mais preocupam a sociedade continuam sem enfrentamento, do ponto de vista da segurança pública, e as instituições estão se degradando, estão se perdendo, por exemplo, nas milícias, que é uma espécie de câncer que degrada por dentro as instituições metastaticamente, vinculando as polícias à política da forma mais corrupta, mais tirânica, mais avessa à legalidade. Então, é um grande escândalo com resultados que não poderiam ser bons, evidentemente. Esse ponto, Luiz, aparentemente, as milícias surgiram para um combate às facções criminosas. Elas foram um recurso, e aqui temos que ter cuidado com essa fala, mas foram um recurso do próprio Estado, ou um reconhecimento do próprio Estado, da sua falência, pelo menos dentro das estruturas legais, para o combate ao narcotráfico, ao combate ao crime organizado, mas, num determinado momento, se transformaram numa ferramenta contra o próprio Estado e se transformaram em mais um elemento de criminalidade. Nós estamos recebendo aqui um parêntese, notícias de manifestações, gritos e revolta em todo o país, conforme as notícias se revelam da reunião ministerial havida pelo Bolsonaro com seus ministros. O país inteiro está se manifestando de forma intensa, conforme as revelações estão ocorrendo nesse momento, em decorrência da decisão do ministro Celso de Mello. Então, na verdade, voltando aqui, as milícias de uma solução questionável, altamente questionável, se transformaram, elas sim, em mais uma ameaça ao Estado. É isso? Exatamente. Nós temos várias origens, são vários caminhos históricos que convergem na formação dessas máfias que dominam territórios e comunidades e operam uma espécie de exação fiscal paralela e ilegal, como se fosse gestora, não é, de toda uma área, apropriando-se privadamente, inclusive, de terras públicas, promovendo migrações internas entre áreas, estimulando construções ilegais e taxando todos os negócios, quaisquer negócios nessas áreas. Essa questão das terras públicas, ela explica um pouco aquela tal revelação de que havia questões fundiárias envolvendo as milícias no Rio de Janeiro. Exatamente. Investigações policiais do final da primeira década desse nosso século já apontavam nesse sentido. Um livro que eu escrevi em coautoria com alguns colegas, o Elite da Tropa 2, tratava com muito destaque dessa problemática fundiária e como ela estava se propagando na zona oeste do Rio de Janeiro, gerando focos de interesse, de sacrifício perverso, de exploração da população e focos de fortalecimento de candidaturas políticas, etc., não é? Porque as milícias se converteram em atores políticos que dominam esses territórios e com pretensões políticas diretamente. Os traficantes estão sendo crescentemente substituídos pelas milícias ou se combinam as milícias, são subcontratados por elas a todo tipo de composição, ou confronto com substituição, ou acordo, aliança. O fato é que hoje muitas milícias já vendem drogas, além de fazer tudo mais. Portanto, a ideia de que elas seriam contrárias à droga... Cobrar pedágio.
O pedágio, a imposição de taxas sobre todo tipo de negócio, desde transporte, energia, pequeno comércio, além do acesso à terra. Mas, enfim, há várias origens que remontam aos porões da ditadura. Antes disso, as escuderies, Escuderie Lecoq e tantas outras, aqueles núcleos no interior das polícias que, com muita promiscuidade, transitavam entre os setores que atuavam, setores das Forças Armadas que atuavam nos porões da ditadura, torturando com a política de Estado, e que depois voltaram para o jogo do bicho, voltaram para Famosos esquadrões da morte. Os esquadrões da morte, exatamente, que se constituíam em poderes à parte, autônomos. Há, portanto, linhas históricas importantes. Há outro elemento muito importante, que é a segurança privada, porque, como os estados, o orçamento irreal da segurança, a despeito de altíssimo, ele é irreal para pagar salários dignos, sobretudo as bases policiais. Lembremos, nós estamos falando de trabalhadores, cidadãos policiais, que são frequentemente submetidos a condições de vida indignas, com alta taxa de exploração do seu trabalho. Nós podemos falar muito sobre isso, isso deve ser destacado com ênfase, mas o fato é que os estados, então, os governos que tripulam os estados, olham para o lado, fingem que não vê a segurança privada informal e legal, porque ela complementa os salários insuficientes dos policiais. E, portanto, nós temos aí o que eu costumo chamar de uma espécie de gato orçamentário. Só o pessoal do Rio de Janeiro é que vai entender a piada, porque nós chamamos gato as conexões ilegais de fios, né? O fio da energia legal com aquele que é a subtração ilegal, o desvio da energia legal. Esse é um gato, né? Uma conexão ilegal. Então, nós temos uma espécie de gato orçamentário, que é a conexão entre o orçamento real legal do Estado e esse braço ilegal, que, na verdade, suplementa o salário dos policiais e, portanto, é útil para o Estado para evitar greves, explosões da demanda, na pressão por salários, etc. Então, os governos viram de lado, fingem que não estão vendo. A responsabilidade é da Polícia Federal, mas ela também trata isso de forma teatral, puramente simbólica. O departamento, a última vez que eu visitei o Departamento de Polícia Federal, que trabalhava com segurança privada, é ridículo o número de pessoas para a enormidade do problema. Então, ninguém quer meter a mão nesse vespeiro. Vai encontrar ali coronéis, delegados, com os nomes das suas sogras, dos seus cunhados. Evidentemente, nós temos uma ilegalidade, porque é um conflito de interesse, né, Francisco? Quanto mais cresce a insegurança pública, mais se beneficiam as empresas privadas de segurança. Então, esse é um conflito que torna ilegal esse trabalho conjugado numa e na outra. Mas há aqueles que trabalham nessa área ilegalmente, mas com boas intenções, para sobreviver, ter um ganho melhor, oferecer para as suas famílias, mas há aqueles que, sabendo que é uma área de sombra, sabendo, Francisco, que não vai haver investigação, nem nenhum tipo de repressão, começam a se beneficiar disso, criando insegurança para vender segurança, inclusive em bairros da Zona Sul, etc. E depois, percebendo que o tráfico era muito limitado nas suas pretensões, aprendendo as lições do tráfico. Vamos dominar territórios pela força das armas e vamos dominar comunidades, só que não vamos fazer isso só para vender droga. Isso é bobagem, isso aí é o troco. Vamos dominar para controlar todas as atividades econômicas, quer dizer, para extrair benefícios de toda a atividade econômica, desde a van até o solo. E eles foram se tornando poderes importantes, que são como que feudos, né, baronatos, feudais, que foram se multiplicando com a sua geopolítica própria, com expressão na Câmara de Vereadores, nas cidades da região metropolitana, sobretudo, e também nos legislativos superiores, no Estado, eventualmente na Câmara Federal. A outra origem, Francisco, só vou terminar rapidamente, dando a outra origem, a outra fonte, porque essa é decisiva para nós. É o seguinte: quando a autoridade autoriza a violência policial na ponta ilegal, a violência ilegal, a execução extrajudicial, etc., deixando claro que esse é o caminho a ser percorrido, ou indiretamente, por omissão, tolerando e, portanto, dando carta branca, na verdade, para que isso prossiga, que é isso que acontece. Hoje nós temos o apoio ostensivo.
mas tradicionalmente nós tínhamos a tolerância, que é uma forma de apoio velado. Então, quando há essa mensagem para a base, aqueles que atuam na ponta sabem que podem matar sem nenhum custo. Quem tem liberdade para matar, tem também para não fazê-lo e para vender a decisão de não fazer. O que torna essa decisão uma moeda que se inflaciona seriamente e que é muito atraente, é um polo de gravitação. E o indivíduo que negocia com o suspeito, eu posso te matar ou não te matar, quanto é que você me dá por isso, acaba se ligando a outros, eles formam núcleos, grupos que vão dialogar, negociar com os suspeitos ou criminosos e que começam a contratar, então, acordos, que são os chamados arregos, são os arreglos, né? Que são celebrados à luz do dia, todas as comunidades sabem disso. Hoje é o dia do arrego, a polícia chega para receber o dinheiro do tráfico, quando há tráfico. Quando a milícia, não é preciso, porque são policiais. Os milicianos são grupos policiais que atuam nessas áreas. Então, veja, quando alguém da classe média, por exemplo, diz, não, nós precisamos a qualquer preço, mesmo que é o preço de que rasguemos a Constituição e os direitos humanos, nós precisamos que lá na ponta a polícia haja sem nenhuma limitação, com toda a violência, para exterminar o inimigo, nessa linguagem da guerra. O que é que nós colhemos com isso? Nós colhemos o acordo, nós colhemos barbaridades, números absurdos de vítimas, inclusive policiais, além das vítimas que são suspeitos e dos outros inocentes, nessas incursões inconsequentes, irresponsáveis e irracionais. Mas, além disso, nós colhemos o quê? A degradação institucional, porque é um casamento pelos arregos, que são esses contratos, esses acordos, daqueles que vendem a vida, a sobrevivência, daqueles que negociam a sobrevivência. Então, a liberdade para matar parece uma política dura contra o crime, mas é a política que envenena a instituição, é uma política tóxica que dissolve a instituição e que impõe anarquia, porque na base, então, já não há comando e controle, há esses núcleos operando. Daí a que eles se organizem e dominem territórios um pulo. Então, há várias origens para a milícia. O orçamento irreal, que acaba conduzindo os Estados a não observarem a questão da segurança privada, o histórico de ilegalidade tolerada das escuderias, dos esquadrões da morte, dos porões da ditadura, que se articulam e ainda vão ter presença, essa é uma outra história muito importante, nas secretarias e nas polícias, desde da redemocratização, e depois toda essa política de violência policial que estimula a anarquia na ponta e cria esses conglomerados mafiosos que são as milícias. Então, esse é o quadro que está diante de nós, evidentemente, nessa situação tão crítica política que nós vivemos, tudo isso se torna ainda mais dramático, né? Assustador, mas altamente esclarecedor também. Essa dualidade que implica numa dialética, né, do acordo, do arrego, né, com a brutalidade e que desmancha a instituição, ela acabou, e aí você me corrige, ela acabou desmoralizando o poder público que, ao fim, é levado a chamar um outro agente para dentro do Estado, que é a força militar. Né? No limite, eles começaram a chamar, né, a partir dos jogos, dos grandes eventos, etc., porque confessaram a sua incompetência, a sua impotência, a sua incapacidade, e aí começaram a chamar à sombra do artigo 142, a famosa GLO, chamaram os militares para cá. E, a partir de um determinado momento, passamos a viver sob uma constante presença, né? Primeiro esporádico, o Dr. Jorge Folena diz que, a partir de 2009, há sempre uma GLO em função, né, da GLO. E os militares passaram a ter esse papel. Isso muda alguma coisa? Como é que é esse chamar o poder militar para dentro da questão da violência institucional? Eu acho, Francisco, que isso não interessa a ninguém, não interessa aos militares sérios das Forças Armadas, e houve muitas declarações nesse sentido, contrárias à utilização reiterada das Forças Armadas, particularmente do Exército, nas GLOs, nas operações de garantia de lei e ordem.
e para a sociedade tampouco, porque nós precisamos, ao contrário, de reformas muito profundas de toda a arquitetura institucional de segurança pública, do modelo policial, porque eu dizia, o nosso grande problema é fruto desse casamento entre o modelo policial anódino, que é o único do mundo, e nós herdamos da ditadura e que é absolutamente inoperante, enfim, disfuncional. Essa opinião crítica é partilhada por mais de 70% dos profissionais das próprias polícias e, portanto, não se trata de uma novidade nem de uma opinião idiosincrática minha. Nós, os que pesquisamos essa área, também praticamente por consenso reconhecemos, quase por consenso reconhecemos esse fato. Não é à toa que é o único modelo do mundo. É o cruzamento disso, né, uma polícia mais numerosa proibida de investigar, com a lei de drogas gerando, e mais sobre o Fundo Social da Desigualdade do Racismo Estrutural, gerando esse desastre, né? E as GLOs aparecem com uma tentativa desesperada de, já que não há vontade política, autoridade, direção, lucidez e disposição para promover mudanças profundas, estruturais, que são inadiáveis, mas, enfim, são inadiáveis desde os anos 80, na área da segurança pública. Na ausência dessa disposição, então, se tapa o buraco com o que se tem à mão, e os militares das Forças Armadas acabam sendo esses atores que, estando ali disponíveis, vão tapar o buraco, para usar a linguagem popular. Ocorre que isso é um desserviço, seja para as Forças Armadas, que não têm esse propósito, você sabe disso muito melhor que eu, conhece a realidade das Forças Armadas muito melhor. Essa não é a sua função, assim como isso acaba só postergando uma verdadeira solução efetiva, permanente do problema. E o que acontece? Vamos tomar como exemplo duas questões muito simples. Uma, ou o Exército ocupa uma área, e o que adianta ocupar uma área, não é, Francisco? Como dizia o general Vilas Boas ao Congresso Nacional, não sei se você se recorda dessa entrevista, que foi dada em meados do ano 2017, eu creio, início de 2018, e dizia, olha, nós ficamos no Complexo da Maré, quando saímos, tudo voltou como antes. Nossa presença foi custosa, 400 milhões de reais, 1 ano e 3 meses, e foi absolutamente ociosa. Criamos lá problemas, tivemos problemas, e não resolvemos nada, saímos e tudo retornou. Não é assim que nós resolvemos os problemas, que o problema não é tal que se possa resolver com a ocupação de um território. Eu estava aqui, por exemplo, expondo, né, algumas das suas razões. A outra questão nós temos, por exemplo, na situação da própria intervenção no Rio de Janeiro. O que fizeram os interventores? Atuaram sobre coronéis, oficiais ou delegados, etc., buscando afastar alguns que, segundo eles, estariam comprometidos com corrupção, com desvios e, portanto, com a própria perpetuação das milícias, né? Seria uma maneira de matar o mal pela raiz, por assim dizer, porque se os superiores são contidos, trocados, então, pronto, nós trazemos a saúde de volta ao corpo institucional. Mas é um equívoco imenso, porque eles supuseram, equivocadamente, por desconhecimento da realidade do Rio de Janeiro, talvez do Brasil nessa área, eles supuseram que as instituições existiam no sentido de que elas funcionavam. O que significa, nesse caso, funcionar? Os superiores mandam, os subordinados obedecem, há linhas de comando claro, e há, portanto, uma espécie de vertebração pela hierarquia que corresponde, na prática, a operações conjugadas a partir da centralização decisória. Isso não é fato, né? Eu tenho dito isso reiteradas vezes, escrito sobre isso desde os anos 90, desde estar no governo. Não é assim. Os governadores têm dificuldades, os comandantes também, de mandar, justamente porque essas instituições, há muito tempo, vivem imersas na anarquia, nos baronatos feudais, na fragmentação, na disputa interna de interesses subcorporativos, na atuação criminosa diretamente. Portanto, mudar as chefias ou alguns comandos, evidentemente faz diferença, mas está longe de ser solução quando você não tem
o que se supõe que conferiria a essas lideranças um papel relevante. As lideranças, às vezes, não têm papel tão relevante Você, assim. quando estava na Secretaria Nacional, você teve um projeto de recriação de toda a estrutura, né, no sentido de que era preciso reinventar a polícia. Essa é uma solução? Quando a gente está no governo, a gente tem de saber quais são os limites da nossa ação, evidentemente. Então, ali nós procuramos ser os mais radicais, os mais ousados que podíamos ser, nos limites da legalidade. E a institucionalidade policial é regida pelo artigo 144 da Constituição. Nós não tínhamos força, nenhuma autoridade para intervir ali. Isso requer uma discussão na sociedade, orientações políticas de várias instâncias e a decisão do Congresso Nacional para que nós tenhamos um dia essa mudança. E há uma história incrível em torno das nossas lutas a respeito disso. Mas ali no governo do Estado, em 1999, que a gente podia fazer, ousar o máximo. Se nós não podemos mudar, polícia civil, polícia militar, etc., nós podemos tentar reduzir danos. Um dos danos mais sérios provém dessa separação. Não que eu advogue a unificação. A unificação não parece sensato em vários estados, para outros pode ser. Mas imagina São Paulo, que tem mais de 100 mil policiais militares e mais de 35 mil policiais civis, que já são dois leviatãs quase ingovernáveis. Imagina se você os une, eles passam a representar juntos mais da metade do contingente das Forças Armadas brasileiras. Então, isso tudo é muito mais complicado. O que nós defendemos, eu falo em nós, não é um plural majestático, é porque há, de fato, coletivos, aí, movimentos que se direcionam para esses objetivos. Nós defendemos que todas as instituições policiais cumpram um ciclo completo de polícia, ou seja, façam um trabalho ostensivo e investigativo, como acontece em qualquer parte do mundo, não haja essa separação, a Polícia Civil investiga, o outro faz trabalho ostensivo, é como se nós fôssemos trabalhar um texto com a nossa turma, sala de aula, vamos escrever 2 parágrafos distribuindo, você faz os pronomes, o outro faz o verbo, o outro faz o adjetivo, o substantivo. Não vamos chegar nunca a esse texto. É absolutamente, absolutamente irrealizável. E nós acabamos criando antagonismo, então nós temos 2 instituições que brigam entre si, enfim, é toda uma história. Então nós temos que ter todas as instituições cumprindo o ciclo completo, mas elas não precisam se unificar. Ao contrário, elas podem se multiplicar em pequenas polícias regionais, metropolitanas, municipais, nos municípios maiores. O importante é que todas elas sejam desmilitarizadas, sejam regidas por compromissos civis. Importante que elas tenham carreira única, isso é a principal bandeira da massa policial brasileira. Mas, enfim, para não entrar muito nesses detalhes que envolvem também tecnicalidades, o importante é eu vou falar o que eu tentei fazer e qual é o caminho que eu vislumbro hoje. Em 2013, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou uma PEC 51, que justamente propõe a reforma da arquitetura institucional, buscando desmilitarização, integralidade de ciclo para cada polícia e carreira única, entre outras várias mudanças que reorganizava a distribuição de responsabilidades e autoridade entre os entes federados, etc. Essa é a proposta que eu acho mais engenhosa e a mais generosa, no sentido que ela é a mais ousada e, ao mesmo tempo, a que demanda menos, porque numa mudança dessa precisa ampliar bastante a sua base de apoio para obter consenso. Então, essa é a menor mudança possível, que, entretanto, produz um resultado minimamente satisfatório, uma transformação institucional profunda. Do meu ponto de vista, há outros importantes que nós venhamos a discutir. Essa é a nossa bandeira, isso se tornou uma referência a movimentos no Brasil, inclusive de policiais. Os militares não podem nunca se pronunciar, não podem participar, mas há movimentos na direção da defesa da PEC 51, que ficou soterrada pelo cataclismo político sobre o qual estamos vivendo ainda, não é? Em 99, o que eu tentei fazer no Estado era o que era possível. Vamos tentar escolher uma área experimental
e fazer com que o trabalho policial se dê de forma integrada entre policiais civis e militares. E para que isso fosse efetivamente possível, deixando de lado essa diferença de atribuições, era necessário que, então, uma outra instituição fosse responsabilizada pela lotação dos policiais e a sua aplicação no campo. Então, nós criamos o Instituto de Segurança Pública, que existe até hoje, que foi o primeiro instituto no Brasil que se responsabilizava com alguma independência pela oferta pública de informações consistentes sobre o que estava ocorrendo nesse campo. Isso foi muito importante para todos nós, é um marco no Brasil. Mas o Instituto iria mais longe, ele continua existindo como provedor de informação, mas ele iria mais longe porque ele recepcionaria os policiais que voluntariamente se apresentassem e nós faríamos experiências em alguma área com essa nova polícia, que seria, claro, que antecedida por um processo de educação completamente diferenciado e com a aplicação de metodologias absolutamente distintas, né? Com grande compromisso de respeito aos direitos humanos e à legalidade constitucional, orientado para policiamento de tipo comunitário, etc. Enfim, com bolsas para que os policiais também estudassem e se sentissem valorizados. Isso não implicaria grande custo adicional para o Estado. Nós fizemos isso imitando o modelo da New Scotland Yard, que foi criada de uma forma um pouco parecida na passagem do século XIX para o século XX na Inglaterra, quando a velha Scotland Yard estava inteiramente degradada pela corrupção, etc. É uma forma de você ir constituindo outras possibilidades e, pela experiência, mostrando que funciona, que é válido, a população, então, reconhece e aprova, e nós íamos multiplicando até o momento em que precisássemos mostrar ao país o que estava acontecendo, as novas possibilidades, reclamando, reivindicando mudanças constitucionais ao Congresso Nacional. Era esse o nosso projeto. Isso foi torpedeado por uma liderança do sindicato da Associação dos Delegados de Polícia Civil, e impetrou o mandado por inconstitucional desse esforço de aproximação, porque é preciso, segundo ele, era necessário separar policial civil de militar, essa aproximação seria inconstitucional em si mesma, e nós, nesse sentido, perdemos uma oportunidade de uma experiência histórica que me parecia interessante, importante naquele momento em que nós estávamos, enfim, fazendo tantas boas experiências na área de segurança no Rio de Janeiro. Luiz, alguém me falou, e uma pessoa que tem experiência aí, que nós temos hoje cerca de 50 bairros do Rio de Janeiro dominados, de dimensões diferentes, dominados pela milícia, onde a entrada do poder público, seja uma entrega de gás, seja uma socorro médico, seja um deputado em campanha, é impossível sem autorização das milícias. Até que ponto isso tem um impacto sobre a qualidade da democracia, do voto, da representação, e isso pode decididamente impactar o processo eleitoral e impacta, de fato, como aconteceu nas eleições, e leva a um processo político como esse que nós estamos vivendo no momento. Sem dúvida, Francisco, sem dúvida. Eu não saberia dizer um número, porque isso é um pouco variável e depende de informações que não são oficiais. É evidente que o Estado não tem como oferecer oficialmente a declaração de sua ruína, né, de sua renúncia a atuar como Estado, a sua falência. Mas por aí nós temos parte muito expressiva da capital e da Baixada Fluminense, pelo menos, partes subtraídas da regência do Estado Democrático de Direito sob intervenção desses grupos mafiosos. E claro que isso impacta não só o processo eleitoral, como o próprio voto. O processo porque estão proibidas candidaturas dos que não estão aprovados ali pela cúpula de cada milícia. Então, os candidatos nem vão entrar nesses territórios, aqueles que não forem aliados às milícias. Então, não há como. E é claro que o corpo a corpo é sempre importante.
mas, sobretudo, no próprio dia do voto. Nós sabemos que o voto proporcional é decidido pela maior parte do eleitorado nos dois últimos dias, quiçá no último dia, mesmo no dia da votação, a caminho da urna. Muita gente ali busca uma informação com um papelzinho, por isso boca de urna era tão importante, tão decisivo, né? E se tornou ilegal e exige dinheiro, mas continua existindo de uma maneira ou outra. Só que nas áreas de milícia, eles nem precisam da boca de urna, eles são a boca de urna permanente, porque eles constrangem, ameaçam, dizem que têm acesso a informações privilegiadas, que vão saber se alguém votou ou não votou. Claro que nós sabemos que as urnas são invulneráveis, mas como é que a gente vai garantir ou fazer com que a moradora se sinta absolutamente segura de que pode exercer sua liberdade plenamente, se ela sabe que pessoas morrem porque desobedecem à milícia? É preciso uma confiança superior àquela que o cidadão médio tem, a cidadã média tem. Então, é claro que há constrangimentos, eles às vezes ficam ali, olha, nós sabemos quantos votos com certeza nós teríamos de ter, se você não votar, você e sua família, etc., nós temos como saber disso, etc. Claro que isso gera um pavor e acaba influindo decisivamente nas eleições. Nós vemos isso nos mapas eleitorais, é muito fácil ver, primeiro, antigamente, pelas alianças, e os comportamentos subsequentes à eleição, daqueles deputados que não eram oriundos dali, mas se aliavam e eram apoiados pelas milícias. Depois, quando eles foram, aos poucos, sendo substituídos por milicianos, eles próprios se candidatando, não é? Então, isso está muito claro, a geografia eleitoral, infelizmente, corrobora esse fato. Luiz, há alguns dias, 3 dias atrás, se não me engano, você lançou um manifesto, não é uma nota, é um manifesto muito bem escrito, muito bem estabelecido, com um tom muito pessoal, muito emocional, inclusive, e isso é muito importante nesse momento, conclamando as pessoas a uma parada para pensar e se reunir em torno de uma frente antifascista, né? Ao contrário de vários desses documentos que têm saído, você fez um apelo muito direto às pessoas, um apelo muito ao coração, vamos dizer assim, das pessoas, para que elas parem e pensem esse momento que estamos vivendo, que eu acho que hoje, né, com tudo que aconteceu ao longo do dia, se torna, e que está acontecendo, se torna ainda mais imperativo, né? O que levou você a escrever esse documento, Luiz? Olha, Francisco, de fato, ao longo de muitos anos eu tenho procurado modestissimamente, porque eu não estou filiado a nenhum partido, mas tenho amigos em tantos, e eu tenho interlocutores, e então procuro ajudar no que é possível a promoção de unidade, de início, unidade entre os progressistas, pelo menos. E isso tem sido, ao longo dos anos, muito difícil, mesmo no Rio de Janeiro, onde eu tenho mais contatos, tem sido muito difícil. O que acaba se impondo é o projeto legítimo sempre, os projetos dos indivíduos com suas carreiras, dos partidos pela sua reprodução ampliada, alguns lutando contra a cláusula de barreira e outras ameaças. Então, isso é perfeitamente compreensível, né? Mas esse apelo já existia ao longo dos anos, mas eu sentia que não havia força nenhuma que pudesse se opor à tendência natural à dispersão, à separação, à divisão, às disputas, etc. Mas nós estávamos em normalidade democrática, supunhamos nós, e, portanto, isso fazia parte do jogo. Quem sabe, a médio prazo, algo se esclareceria e viabilizaria um salto qualitativo, etc. Enfim, mas quando nós temos, de fato, a afirmação de um poder nacional com características nitidamente fascistas, nós podemos buscar outros adjetivos no plano teórico, histórico, há razões para utilizá-lo e não utilizá-lo, buscando outros, mas o fascista aqui enfatiza a singularidade, a característica peculiar. Nós não estamos falando só de uma posição autoritária, porque a mídia tradicional conservadora acabou vendendo a ideia absurda de que nós tínhamos no Brasil uma polaridade
entre dois equipotentes, dois polos equivalentes, extremos, uma à direita e outra à esquerda. Completamente absurdo, né? Então, o Estadão, no dia da votação, em 2018, disse assim, decisão difícil, temos duas posições polarizadas, como se nós tivéssemos um campo homogêneo e duas expressões comutáveis e compatíveis, apesar de antagônicas. Nós não temos essa homogeneidade. Nós temos o campo democrático, com partidos, vozes, erros de acertos, etc. E nós temos aqui essa floração selvagem, absolutamente divorciada de qualquer princípio de racionalidade, de responsabilidade, sem nenhum compromisso com a Constituição de 88 e com a preservação da estabilidade e da vigência do Estado Democrático de Direito. Então, nós estamos... E mais, esse é um processo que pode se dar por um golpe com alguma violência, eventualmente, mas pode se dar por uma corrosão lenta e gradual, sequer percebida por quem não está atento, com a penetração nas instituições, com a alteração legal das próprias leis, de modo a que, quando nós despertemos, nós já seja tarde demais e já tenhamos perdido completamente a vida democrática. Nós estamos na iminência dessa degradação, desse trânsito de atravessar esse umbral histórico para, de fato, uma situação ditatorial com características perversas, né? Então, eu acho que tudo que a antiga musa canta deve cessar agora. Não é possível continuar pensando com a mesma cabeça, com as mesmas ideias e agindo como nós agimos antes de situação de normalidade. Nós temos agora um processo eleitoral diante de nós, é uma grande interrogação, mas é o fenômeno que está atraindo as atenções políticas, os investimentos políticos, as energias, as disposições, os projetos. Então, é um momento de nós o aproveitarmos para marcar, de um lado, simbolicamente para toda a sociedade, e, de outro lado, institucionalmente, politicamente, a unidade de todas as forças e todos os agentes, todas as agentes que sejam comprometidos com a democracia, contra o fascismo, tendo coragem de chamá-lo pelo nome, isso é indispensável, superando as divergências que são compreensíveis e reais e serão retomadas e permanecerão, né? Mas suspendendo essas diferenças em nome da defesa da democracia e portanto, do advento de um momento de pactuação democrática para que, então, vivenciemos as nossas diferenças de um modo seguro e respeitoso. Nesse momento, talvez um dos momentos mais difíceis da República, da nova República, eu lembro muito um poeta alemão que marcou muito a minha juventude, quando eu comecei a estudar alemão, Jürgen Becker, resistente do nazismo, que num verso, numa tradução livre, ele dizia: quando tudo começou, bem, quem imaginava o que seria? Quando tudo se mostrou o que era, bem, quem tinha força para lutar contra? Né? Com esses versos de Jürgen Becker, eu peço que o Luiz, né, encerre essa nossa mais essa sessão do Soberania e Debate, uma promoção do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Por favor, Luiz. Eu, mais uma vez, Francisco, agradeço muito a sua gentileza, a sua generosidade, também do Sindicato dos Engenheiros, agradeço a Lídia, agradeço a todos que contribuíram para a viabilização desse nosso encontro, dessa nossa conversa, espero que tenha sido proveitosa para todos, como foi para mim, e, mais uma vez, um apelo à unidade, lembrando que vai haver tempo para que os projetos individuais e partidários legítimos um dia se afirmem. Esse é o momento da resistência antifascista. Obrigado, Luiz Eduardo Soares. 1 hora e 60 minutos de resistência antifascista. Obrigado ao Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, ao Felipe Varanda, nosso cinegrafista, Lídia Pena, nossa assessora de imprensa, Verônica Couto, nossa jornalista. Aqui encerramos Soberania e Debate. Obrigado a todos vocês. Até a próxima semana. Até logo. Um abraço, Luiz Eduardo. Obrigado.